Olá, que Deus abençoe a todos. Nós vamos falar de uma mensagem muito importante. Se você conhece um cristão, um crente, compartilhe essa mensagem, porque o que eu vou falar é algo importante que você precisa colocar em prática para que você venha viver uma vida feliz. Mas antes de nós irmos para a mensagem, eu peço para você, com todo carinho, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal, nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Vamos para a mensagem? Está lá no livro de Oséias: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Você vê que o diabo, ele tem arrancado muita gente da presença de Deus através do engano, porque nós precisamos conhecer a Deus para que nós não venhamos ser enganados. Uma das estratégias do diabo para tirar o cristão da presença de Deus é enganar. E quando ele engana aquele que não tem conhecimento da palavra, porque quem tem conhecimento da palavra não é enganado. Por exemplo, o livro que Deus me deu inspiração para escrever, Viver com Saúde no Mundo Doente, eu falo de 3 formas que o diabo usa para destruir o ser humano. A primeira forma é a tentação. A pessoa fica tentada em fazer alguma coisa que desagrada a Deus. Prostituição, comer demais, a vontade da carne. Você vê a tentação. A segunda coisa é a condenação. Quando a pessoa peca, o diabo condena ela, dizendo que ela não tem mais jeito. E a terceira é um engano, porque a palavra nos ensina: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, quando a gente conhece a verdade, a gente é liberto do engano. E infelizmente, eu falo isso até com uma tristeza no coração, tem muitos pastores falando coisas erradas. Tem pastores homossexuais, pastores gananciosos, pastores que estão desviando as pessoas da presença de Deus. Porque eles têm pregado aquilo que não está escrito na palavra. Porque a palavra diz que muitos dirão: Senhor, Senhor, nós pregamos a tua palavra, fizemos milagres. E Deus vai virar para ele e vai falar: aparta de mim, vós que praticais a iniquidade. Por quê? Porque tem pastores vivendo no pecado e levando as pessoas a um engano. Então você precisa conhecer a palavra para não ser enganado. Quer ver uma frase que tem enganado muita gente? A voz do povo é a voz de Deus. É mentira. Muitas das vezes o povo é enganado. A gente vê pelo nosso país. Os políticos corruptos têm enganado a população ano após ano. Eles falam que não vai fazer e quando se elege, faz. Você vê, eles se elegem através da mentira, insistindo na mentira, enganando o povo. Então você tem que despertar, você precisa conhecer a palavra. Ah, pastor, mas é chato ler a Bíblia, mas é fundamental. É chato para quem não tem o costume, porque quando você começar a ter o costume de ler a Bíblia, você vai ver que é prazeroso. Nós precisamos ler a Bíblia e conhecer a palavra. Você que é de outra denominação, você precisa conhecer a palavra, porque se o seu pastor virar a cabeça e começar a pregar uma coisa que não tem nada a ver, você tem que sair fora. É claro, você também não vai se rebelar contra o pastor, contra a sua liderança, mas você tem o direito de sair da igreja e procurar outra. Por quê? Porque o que ele está pregando não condiz com a palavra de Deus. E infelizmente tem muita gente pregando
coisas absurdas por ganância. Por exemplo, tinha um pastor de uma grande igreja que eu gostava muito dele, mas ele pregou, eu ouvi ele pregando, que se você começar a ouvir outros pastores, você pode ficar maluco. Olha que coisa! E por que ele está pregando desse jeito? Porque ele tem medo das pessoas saírem da igreja dele, por isso que ele está pregando desse jeito. A gente não pode ser egoísta. A gente não pode se achar o dono da verdade. Porque tem muitos bons pastores pregando coisas preciosas que nós precisamos ouvir. E nós não temos que nos bitolar. A Bíblia nos ensina a reter o que é bom. Mas a realidade é que pela ganância, as pessoas estão pregando coisas injustas. Porque a pessoa, ela só está pregando aquilo da necessidade dela. Ela tem medo das pessoas saírem da igreja dela. E aí muitas das vezes prega coisas injustas que não está na palavra. Então tome cuidado. Você precisa conhecer a palavra de Deus para não ser enganado. Tem muito lobo com pele de ovelha. Tome cuidado. Você precisa conhecer a palavra, estudar a palavra, gastar tempo com a palavra de Deus. E outra coisa, nada substitui a palavra. Ah, mas eu gosto de ouvir o coach. É legal, mas em prioridade é a palavra de Deus. Não fique só se alimentando de palavras de coach, porque isso não vai te sustentar espiritualmente. Porque o que nos sustenta espiritualmente é a palavra. Se apegue com a palavra. Busque a Deus na palavra. A fé, ela vem da onde? Vem do ouvir a palavra de Deus. E o milagre, ele só se realiza através da fé. E a fé vem da onde? Da palavra de Deus. Uma coisa chama a outra. Então, você precisa conhecer a palavra para não ser enganado. E, infelizmente, as religiões e até certos pastores têm enganado muita gente. Por exemplo, tem pastores também que gostam de ficar falando mal de outros pastores e fala nome e acaba expondo. Você vê que ele tá jogando contra o reino de Deus. Sabe? A pessoa, ela só tem visualização quando ela está falando mal de alguém. Sabe? E infelizmente o pastor que é mais assistido na internet é o que mais fala mal dos outros. Isso está errado. A Bíblia fala: não julgueis para que não sejais julgado. Você vê que a pessoa só vive julgando. E julgando coisas que de uma forma injusta, que não condiz com a palavra de Deus, com argumentos que não estão baseados na palavra de Deus, são argumentos baseados no que ele acha, no que ele pensa. Então tome cuidado para não ser enganado, leia a palavra, gaste tempo com Deus. Se for um caso, faz até um estudo bíblico. Na internet tem muitos estudos bíblicos interessantes que vale a pena a gente estudar. Estuda os personagens bíblicos, sabe? Estuda os ensinamentos dos milagres de Jesus. Por exemplo, Deus me deu inspiração de fazer um livro sobre os milagres de Jesus. Se você quiser esse livro, entre em contato com a gente, que nós vamos passar o livro para você com uma pequena contribuição, mas o nosso intuito não é ganhar dinheiro, é para que você viva uma vida feliz, para que você venha ter conhecimento de Deus, para não ser enganado, porque infelizmente muitas pessoas se perdem, muitas pessoas se desviam
da palavra de Deus, porque não está firmado na palavra. Acaba sendo enganado. Então, tome cuidado. Quer ver outra coisa também? Pastores pregando que você tem que carregar a cruz, carregar a enfermidade. Isso está errado. Você não tem que carregar enfermidade nenhuma, porque as suas enfermidades Jesus já levou no Calvário. Não aceite enfermidade, não aceite doença, porque a doença não é de Deus. Não se conforme com a derrota, lute, glorifique a Deus na vitória. Deus não se agrada da derrota de ninguém. Então, lute, determine a vitória, determine o milagre. Por exemplo, outro dia eu estava conversando com a pastora, minha esposa, e estavam falando até que a determinação, você determinar no nome de Jesus é errado. Você vê, olha até que ponto as pessoas estão pregando, sabe? Porque muitas das vezes a pessoa sai de um determinado ministério revoltado, magoado, chateado e acaba se tornando uma pessoa injusta. Por quê? Porque a mágoa, o ressentimento faz a pessoa se perder. A pessoa magoada, por ela estar magoada, ela é fácil de enganar. Então, tome cuidado, guarde o seu coração e lute para ser feliz, lute para ter um coração limpo. Porque se você se deixar se levar pela mágoa, vai ser enganado, você vai se desviar do alvo. Então, lute e se firme na palavra de Deus, tenha o conhecimento da palavra para que você não venha a ser enganado. Vamos orar? Eu peço para você dar um pause no vídeo e ir lá pegar um pedacinho de pão, que nós vamos consagrar esse pão. E eu tenho certeza que ao comer desse pão, você vai se encher da presença de Deus, porque isso é um ato de fé. E se você tem fé, participe conosco, que eu tenho certeza que vai ser bênção. Então, pegue lá seu pão, dá um pause no vídeo que nós iremos orar. Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, eu invoco o teu poder agora na vida dessa pessoa que está ouvindo essa gravação. Meu Deus, que o teu poder agora venha se manifestar nela, que o Senhor venha arrancar todo o engano, que o Senhor venha arrancar toda a doença, tudo aquilo que não provém do Senhor, porque as enfermidades dela Jesus já levou no Calvário. Eu ordeno agora que toda doença, que toda enfermidade, que todo mal, agora, em nome de Jesus, e saia no nome de Jesus. Meu Deus, eu te peço, Pai, consagra esse pão que essa pessoa está segurando nas mãos. Consagra, coloca a virtude do teu poder nesse pão, que ao comer desse pão, ela venha ser curada para a glória e louvor do teu nome. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço e fica com Deus. E pode comer o seu pão com fé, que eu tenho certeza que Deus já operou maravilhas. Deus abençoe e fica com Deus.